É bem verdade que nós conhecemos o texto, porque muitos ouvimos falar da passagem do filho pródigo. E se nós olharmos todo o contexto de Lucas capítulo 15, nós estaremos falando aqui sobre uma trilogia de histórias onde o Senhor vai deixar alguns ensinamentos. Todas elas com basamento, todas elas com fundamentos, e cada uma com um contexto para um ensinamento para a nossa vida espiritual. O texto que nós acabamos de ler, Jesus vai relatar ele logo depois de ele já ter relatado sobre a ovelha que havia se perdido. Ele ensina sobre a dracma e ele vai explicar sobre agora o filho que vai tomar a sua decisão. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa extraordinária dentro do texto, que de repente você ainda não tem observado. É que quem está contando a história é o próprio Jesus. E ele está dizendo de algo muito específico. Ele começa a contar a história de uma casa. Diga comigo, de uma casa. Repita comigo, uma casa. E ele vai deixar alguns ensinamentos sobre esta casa e eu queria compartilhar com você nessa noite. O principal dele é que aqui não há mais nenhuma criança. Jesus está falando, e o ensinamento dessa parábola é de pessoas que já podiam decidir por si próprio aquilo que iam fazer, pastor André. E Jesus está dando um ensinamento extraordinário, porque ele está dizendo que uma casa foi fundada, e junto com ela alguns jovens cresceram, e agora podem tomar a decisão. Porém, as crises que se levantam sobre a nossa vida, elas até têm um momento para chegar, mas elas não sabem como nós preparamos o nosso terreno. Pastor, o que o senhor está dizendo? Há um momento que se aproxima do texto, aonde o menino vai tomar uma decisão. Cabe a nós aqui fazemos uma analogia, aonde o inimigo está trabalhando na mente desse jovem que precisa tomar uma decisão, e ele vai decidir por sair da casa do pai. Porém, esse pai tem a sua casa fundamentada na rocha. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a crise está vindo para casa, mas quem firmou a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, não está preocupado com o tempo de crise, porque a crise chega para todo mundo, mas quem tem Jesus não está abalado pela crise. A Bíblia está dizendo que, obstante ao momento, esse jovem vai tomar uma decisão na sua vida. Ele vai procurar o pai e vai dizer: pai, eu quero aquilo que é meu. Aqui, para os bons conhecedores da Bíblia e da história, entenderão que a atitude desse jovem não é só uma atitude de rebeldia. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: cuidado. Não, diga cuidado com as decisões que você toma. Por quê, pastor? Porque quando ele diz ao pai, pastor André: pai, dá-me a parte da herança. Primeiro, que ele é o mais novo e não podia fazer isso. Segundo, que herança só se dá quando o pai morre. Então ele está dizendo: eu, neste momento, declaro que eu preferia que o senhor estivesse morto para me receber aquilo que o Senhor plantou. Porque tem gente esperando receber aquilo que não plantou, está tentando levar aquilo que não foi ele que conquistou, e para isso, de repente, está desejando a morte. Então as nossas decisões têm que ser baseadas não no momento, mas no contexto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque devido ao momento que vivemos, às vezes tomamos atitudes por impulso e desejamos aquilo que não deveríamos desejar. Mas há algo extraordinário nesta palavra, é que ainda que o jovem não esteja preparado para o momento, o pai alicerçou a casa na rocha. O exemplo a ser seguido da parábola não é o filho, mas é o pai. Aqui nós podemos fazer uma analogia do texto, em que muitas casas às vezes vivem uma crise como essa. E o pior de tudo é que os pais, os líderes,
não conseguem entrar na cabeça dos jovens, da família. Então não sabemos que hora que a crise vai estourar. Não sabemos que hora que ela vai chegar na nossa casa. Há uma crise vindo a essa casa e o pai não sabe. Mas ela chega. E o jovem diz: eu quero a minha parte. Agora, diferente de alguns que leem o texto e acreditam que só o jovem mais novo, pastor André, levou a herança, o texto diz: repartindo com eles. O mais velho recebe aquilo que é dele também. Fica dentro de casa. E o pai repartiu entre eles. O filho mais novo vai sair. A Bíblia vai dizer que ele vai viver dissolutamente, vai gastar tudo que tinha. Porque há um ensinamento tremendo sobre estar na casa e fora da casa. É que às vezes a gente acha que aquilo que está sendo administrado não é da forma que deveria ser administrado. E achamos que nós sabemos administrar melhor do que quem está administrando. Mas só entenderemos isso quando estivermos sobre a nossa tutela ou a nossa autoridade, aquilo que nós vemos alguém administrar. Ou seja, as jovens que vão crescer e acham que os pais deveriam ter feito diferente, e só entenderão que os pais fizeram tudo para eles quando entenderem que a vida não é tão fácil quanto eles imaginam. Há pessoas que estão na igreja e vivem o evangelho e acham que Deus deveria agir de um jeito, agir de outro jeito, deveriam plantar dessa forma, Deus deveria tomar isso, ou agir, ou matar, ou guerrear. Mas quando você toma a sua decisão de tirar a sua vida da mão dele, e você vai seguir o teu caminho, você vai descobrir uma coisa: o mundo tem se apresentado diante de você como algo maravilhoso, mas há algo que você vai descobrir no mundo. Ele só vai se revelar quando ele tirar tudo que você tem. Quando o mundo arrancar aquilo que você tem, você vai enxergar aquilo que o mundo é. Por quê? Porque o diabo está preocupado com as pessoas que estão dentro da casa, porque a casa tem proteção e tem alicerce, mas lá fora ele pode fazer aquilo que ele planejou. A Bíblia está dizendo que esse jovem tomou uma decisão, vai, gasta tudo que tem. Porém chega um momento que ele vai dizer assim: acabou, não tenho mais dinheiro. Os amigos abandonados, aqueles que outrora festejaram com ele, já não estão mais com ele. E ele precisa procurar um emprego. O emprego que ele acha era para apacentar porcos. Para um judeu, isso é extremamente humilhante. Mas pior do que isso, é que ele vai apacentar os porcos e ele vai desejar se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Ou seja, quando ele deseja se alimentar da comida dos porcos, ele está se comparando ao animal. Esse jovem está dizendo ao mundo: eu cheguei na pior decadência do ser humano. Eu agora já não me reconheço mais como filho, mas agora já desejo me alimentar daquilo que os animais se alimentam. E o pior deles era o porco, porque para o judeu isso era impuro, era imundo. Agora, guarde aqui para mim começar a mensagem aqui agora. Eu só queria te explicar esse texto para você entender. A Bíblia está dizendo que ele desejou. Pastor, por que ele não comeu? Não é porque ele não conseguiu. É porque o texto está dizendo: ninguém lhe dava nada. Escute o que eu vou te dizer. Tem gente que até desejou, pega isso, até desejou fazer aquilo que parecia ser impuro, e você sabe que era errado. E por que você não fez? É porque mesmo você no mundo, a mão do Espírito Santo estava te guardando lá. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou tentando lhe explicar que ainda que você esteja nos momentos mais difíceis da sua vida, que você deseje o pior, Deus vai usar pessoas que você não entende e que você não conhece para te guardar de não se tornar igual ao mundo. Quando ele entende isso,
A Bíblia diz, e caindo em si, guarde isso, ninguém é convencido automaticamente. A Bíblia diz que só tem um que tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu te provo agora que Deus não o havia abandonado, porque quando ele está lá, a Bíblia diz, e caindo em si, quem faz ele cair? O Espírito Santo. O mundo abandonou, ele está na decadência, mas do lado dele está o Espírito Santo de Deus. E pastor, o que o senhor está dizendo? Deus está acompanhando o teu filho, Deus está acompanhando o teu marido. Não se desespere, porque o Espírito Santo ainda continua o poder ainda é dele. Você crê nesta palavra? Só quem crê nesta palavra, meu irmão, adora ele nesta noite. É porque parece que quando saiu perdeu tudo, mas essa é a sua visão, porque o Espírito Santo continua conduzindo. O Espírito Santo continua lá. E no momento da crise, quando o diabo olhar e dizer, agora está no fundo do poço, lá está o Espírito Santo de Deus, dizendo, é no monturo, é na humilhação, é na queda. Porque a Bíblia está dizendo, diga ao fraco que ele é forte. Ei, irmão, escute isso que eu vou te dizer. Quando ninguém te estender a mão, ele está lá, ele está lá, ele está lá para te ajudar. A Bíblia diz que ele caindo em si. Agora guarde isso. Tem muita gente esperando alguém levantar, mas o que o texto ensina para a gente é outra coisa. Ele diz, levantar-me-ei. Sabe o que Deus está esperando? Pessoas que tenham coragem, da mesma forma que saíram, ter coragem de se levantar e dizer, Senhor, eu sou homem de assumir o meu erro, e eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. Porque a gente não pode criar uma igreja onde o Espírito Santo seja obrigado a fazer isso. Porque o Espírito Santo entra onde ele tem liberdade. Quando ele diz, caindo em si, olha o que ele lembra. Levantar-me-ei, irei, eu vou dizer para o meu pai, pequei contra os céus e contra ti. Sabe o que ele lembrou? O pecado não foi só contra o pai. Quando ele decide sair, ele desonra a casa, ele desonra o pai. E ele comete um dos piores pecados que um homem pode cometer, que é a desonra dos pais. Mas ele entendendo isso, a primeira coisa que ele entende, eu não preciso só me retratar com meu pai, eu tenho que me retratar também com os céus. Agora, a autoridade da retratação desse jovem não está em qualquer pessoa, está na vida do pai. Ele disse, eu vou no pai e vou procurar e vou dizer, pequei contra os céus e contra o Senhor, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Agora ele diz, faze-me como um dos seus jornaleiros. Jornaleiros aqui não é alguém que trabalha com jornal pela palavra simbólica que nós entendemos na cultura brasileira, mas é alguém que trabalha por dia, diarista, que trabalha cada dia. E a Bíblia está dizendo que ele observou. Diga, ele observou. Ele está no mundo. Sabe o que ofereceram para ele, pastor André? Trabalhar com porcos. E nem comida deram. Mas ele lembra que na casa do pai tinha alguém que trabalhava de vez em quando, era jornaleiro, ia lá de vez em quando e tinha fartura de pão e de bebida para comer. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a marca do pai, a marca da igreja, não saiu de quem se afastou da não. Você não pegou. Deixa eu melhorar para você. Eu estou te dizendo que você está preocupado porque alguém afastou, porque alguém foi embora. E Deus está dizendo, a marca da casa continua. Ele está lembrando, lá tinha dificuldade, mas tinha a presença dele. Lá tinha problema, mas o Espírito Santo acalentava a igreja. Lá eu chegava em guerra e alguém dizia, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu quero profetizar na vida de gente que acredita aqui nessa noite. Deus está visitando pessoas que você tem colocado na mão dele para dizer, aguarde, porque a casa vai trazer de volta. Ele está lembrando do trabalho em casa. E ele está dizendo, eu não quero mais ser filho, porque eu sei que eu não mereço. O pior sentimento para o inimigo das nossas almas é esse. Quando alguém reconhece quem é. Viu, pastor Solano? O problema do diabo é esse.
Porque Ele quer que a gente continue achando que a gente é bom, que a gente sabe, que a gente pode, que a gente vai vencer sem Ele. Agora, quando alguém cai em si, pastor, o que é cair em si? Oi, irmão. Lá no livro de Deuteronômio, Deus vai ensinar algo para o povo dele, que Ele vai dizer assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e eu vou sarar a sua terra. Deus está dando um ensinamento. Qual é o ensinamento? Vou descer do pedestal. Já sei que eu não sou ninguém. Eu não sou o pregador, eu não sou o cantor, eu não sou o melhor, eu não sou quem faz. Eu sei que eu não sou nada. Mas quando eu me torno nada, eu me esvazio. Eu estou vazio. Mas tem alguém que quer encher vaso, que está vazio, porque Ele gosta de encher. Aí o jovem se esvaziou. E quando ele se esvazia, ele vai até o pai. Ele vai dizer tudo aquilo que ele havia dito. Só que tem uma outra coisa aqui que é extraordinária. O pai já o está esperando. Porque um dos maiores ensinamentos dessa parábola é sobre fé. Quando esse jovem pede para sair de casa, você não vai ver a parábola de Jesus dizendo, o pai se jogou no chão, o pai se lamentou. Não. Ele vai. Porque a gente precisa entender uma coisa. Deus te deu um filho. Deus te deu uma empresa. Deus te deu uma condição. Mas foi Ele quem te deu. E tem hora que a gente acha que está na nossa mão e não está. E Ele está dizendo, deixa trilhar o caminho. Porque quem sabe a casa que tem, o ensinamento que deu e a comida que serve, não está preocupado com o que o mundo vai dar. Não, eu vou melhorar para você que você não entendeu não. Eu estou dizendo para você que lá fora não tem alimento que aqui dentro tem. Lá fora não tem cura como aqui dentro tem. Lá fora não tem a graça de Deus como aqui dentro tem. Então não se preocupe com o que o mundo vai oferecer, porque a casa vai trazer de volta. Quando ele vai ao encontro do pai, o pai sai correndo pela cultura judaica. Primeiro que esse homem é um ancião e não deveria estar correndo. Por quê, pastor? Porque para a cultura judaica um ancião correr era vergonhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente achando que lá no céu Deus só está comandando, mas Deus parou. Uma parte da história diz assim, ei, quando um pecador se arrepende, a gente para tudo aqui e começa uma festa no céu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus está preparando uma festa para você que precisa voltar para a casa do Pai. Deus tem preparado um momento para você. E a Bíblia vai dizer que Ele vai ao encontro do filho. E o filho vai declarar tudo aquilo. Pai, peguei contra o céu, peguei contra ti. Já nem sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos seus jornaleiros. Agora algo extraordinário. O pai chama um dos empregados da casa e diz, pega a melhor roupa, vista o meu filho. A roupa aqui, pastor André, simboliza restituição. Não, você não pegou, eu vou melhorar para você. Deus está dizendo para quem volta querendo ser escravo, Deus tem restituição. Melhor, traga o anel. Que anel? O anel é o simbolismo do caráter. É o simbolismo da autoridade de quem ele é, a identidade. Porque o anel ele selava de quem ele era filho. Deus está dizendo, restitua a condição de filho. E ainda vou dizer para todo mundo, não é servo, é filho que está voltando para casa. Para melhorar, ele vai dizer agora calça as sandálias. Por quê? Porque a sandália vai falar da identidade e da proteção. Porque quem andava descalço era escravo. Quem anda calçado é porque tem autoridade de alguém sobre ele. O pai restitui tudo, manda pegar um novilho. Sabe o que era o novilho? Era aquilo que era preparado para um momento especial. Deixa eu te dizer, ainda que você não tenha entendido isso, Deus já preparou um momento especial. O céu está esperando, porque a festa já vai começar com as almas que Jesus vai salvar e está salvando aqui nessa terra. Então, o novilho está preparado. E ele vai dizer, pegue o novilho
Vamos nos alegrar, porque o meu filho que estava morto voltou. Escute, como esse homem estava morto, pastor? Ele toma a decisão sozinho. Ele é que vem, ele é que sai. Por que o pai está dizendo, pastor Clédio, que ele está morto? É porque para muita gente, viver é abrir os olhos, é decidir por si só, é tomar as suas próprias decisões, é ir para onde você quer, é caminhar da forma que você quer. Mas o pai está dando um ensinamento pela parábola que Jesus deixou escrita. O que é a parábola que Jesus deixou escrita, pastor? É que ele morre, porque viver sem Cristo é morte. O pai está dizendo, quando estava no mundo estava morto, mas voltou para casa. Deus está dando vida, Deus está restituindo a vida de quem volta. Ele chama. E agora tem um problema. E eu encerro aqui. O filho mais velho vai ficar irado, mesmo tendo a parte que era dele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem gente dentro da casa, pastor, que não está comprometido com o processo dela. Porque o filho mais velho não era para estar triste com a volta, era para ele se alegrar. Tem gente que está dentro da casa querendo a oportunidade para ele, mas tem gente que saiu que está entendendo. Eu vou até como jornaleiro, eu vou como escravo, mas eu quero é estar dentro da casa. A importância não é aonde vão me colocar, mas é o que eu vou sentir, a proteção da casa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.